E aí pessoal, estou aqui para gravar um vídeo, coisa que raramente eu faço, e eu tô com esse cabelo aqui parecendo que eu saí de uma caverna, entendeu? Porque eu tô sendo muito rigoroso na minha quarentena, eu tô ficando dentro de casa, não saio de casa para absolutamente nada, só faço comprar um negócio no mercado, comprar uma coisa na farmácia e é só. Mas hoje, excepcionalmente, eu estou aqui. E o mote, o tema desse vídeo vai ser um comentário que eu vou fazer a respeito de um vídeo que o Henry Bugalho fez sobre uma fala do Caio Coppola. Vocês conhecem o Henry Bugalho. O Henry Bugalho é um youtuber de esquerda que tem um trabalho, e assim, parte do trabalho dele é denunciar erros, deslizes, desvios teóricos de formadores de opinião da direita. Então, tipicamente ele pega lá o que um direitista falou e diz, não, você está completamente equivocado, e mostra uns livros e explica, e ele faz isso bem. O único problema que eu vejo em alguns vídeos dele é que ele às vezes pega uma questão lateral, menos importante, e aí faz uma longa explicação sobre aquilo ali e vai e entra em mil detalhes, e na verdade a questão inicial é uma questão boba. Nesse caso específico do Caio Coppola foi o seguinte, o Caio Coppola estava lá no grande debate da CNN e aí a certa altura do debate ele falou da ciência. Ele chegou e disse, olha, a ciência pressupõe a dialética, na ciência tem tese, tem antítese e aí chega uma síntese. E o Bugalho usou um texto do Karl Popper, O que é dialética, que mostra que a ciência natural, a ciência moderna, não se comporta de maneira dialética. Ou seja, a ciência parte de teste e erro, de formulação de hipótese, teste de hipótese, conclusões que vão para a comunidade científica, que são discutidas na comunidade científica, e não se comporta de maneira dialética. Basicamente foi isso que ele quis explicar. O problema desse vídeo não é que ele está errado, ele até está certo. Mas o que o Caio Coppola falou é uma coisa, é um detalhe, en passant, de passagem, no que ele estava querendo dizer, que era basicamente o seguinte: existem divergências quanto à maneira de lidar com a pandemia. Alguns países estão com a quarentena mais rigorosa, outros países estão com a quarentena menos rigorosa, aqui a gente não sabe como é que vai ser. A quarentena que hoje está sendo feita é uma quarentena mais ou menos assim, porque a galera está saindo. Nas raras vezes que eu saio para ir ao mercado eu vejo a cidade relativamente movimentada. Então foi isso que o Caio Coppola quis dizer. Ele não entrou no problema se a ciência é dialética, se não é dialética, se é hegeliana, se segue o método científico de Bacon. Ele não quis fazer isso, ele não entrou nisso aí, e isso era uma passagem, era um detalhe que o Bugalho comentou. E o mais irônico de tudo é que ele fez um vídeo de 17 minutos para falar do Caio Coppola e ele mesmo, o próprio Henry Bugalho, acabou cometendo algumas imprecisões filosóficas. A primeira imprecisão que ele comete é quando ele vai falar da dialética no mundo antigo. Ele basicamente diz, olha, a dialética no mundo antigo é uma discussão corriqueira entre dois interlocutores, um interlocutor diz a tese A, o outro interlocutor diz a tese B, eles discutem e chegam a alguma conclusão. A conclusão pode ser a afirmação da tese A ou a afirmação da tese B, ou as duas teses são falsas, ou a afirmação de uma terceira tese, que é de alguma maneira uma síntese entre as duas, e basicamente isso que é a dialética no mundo antigo. E aí ele dá até o exemplo de, olha, a dialética no mundo antigo é como se fosse o grande debate da CNN, Os caras ficam lá, discutem e chegam a alguma conclusão. Bom, essa é uma visão bastante reducionista do que é a dialética no mundo antigo, e certamente, se há algo que a dialética platônica não é, definitivamente não é, é um grande debate da CNN. Ela não é isso. Por quê? Porque se você olhar nos diálogos de Platão, em todos eles, quase todos eles, existe sempre uma questão central, que é uma questão definicional. Então, o diálogo geralmente gravita em torno de uma questão definicional. O que é uma questão definicional? É uma pergunta sobre a definição de alguma coisa. O que é a virtude, o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o bem e por aí vai. E por que Platão faz isso? Ele faz isso porque a questão definicional conduz a mente, a alma humana, a uma intuição da forma, da ideia, da natureza do objeto que está sendo colocado pela questão definicional. Então, a intuição da natureza da justiça tecnicamente, deve chegar como uma conclusão do diálogo. É bem verdade que muitos dos diálogos de Platão não chegam a essa conclusão, porque é mais importante para esses diálogos mostrar o caminho
da mente até essa intuição. E a dialética de Platão está ligada especialmente à sua teoria das formas, ou chamada teoria das ideias, e tem, portanto, um escopo epistemológico e metafísico muito maior do que qualquer discussão corriqueira. Então, quando o Bugalho fala de uma discussão corriqueira e diz que isso é a dialética no mundo antigo, ele também está sendo simplista. Outro ponto ali é quando ele vai falar de Hegel, né? Ele usa o texto do Karl Popper para falar de Hegel, o que já não é exatamente a melhor maneira de fazer. Eu acho que seria mais interessante ele pelo menos citar algum comentarista de Hegel, dado que Karl Popper não era um especialista de Hegel. Karl Popper é um adversário intelectual de Hegel, mas não um especialista em Hegel. Mas ele fala lá de Hegel, e quando ele diz que se a ciência moderna se comportasse de forma dialética, seria mais ou menos assim. Você teria uma tese dizendo, olha, a Terra é plana, a outra tese, a Terra é esférica, e você chegaria a alguma coisa entre as duas teses. Não, a Terra tem um formato de quibe, sei lá, tem um formato de rosquinha, é alguma coisa nesse sentido. Mas não tem nada disso. Se a ciência fosse hegeliana, ela certamente não seria isso. Ela não seria, na verdade, a ciência moderna, não seria a ciência natural, newtoniana, pós-newtoniana, que Hegel criticava. Ela seria outra coisa. E o que ela seria? A própria filosofia de Hegel. Para Hegel, a filosofia, a sua filosofia, era ciência. E qual é a crítica que ele faz à ciência moderna? Ele vai dizer, olha, a ciência moderna não é científica no sentido mais rigoroso da palavra, porque ela opera um corte, uma abstração do objeto, ela não dá o objeto em si enquanto tal. Então você não tem uma contemplação direta do objeto, você tem um corte metodológico do objeto, e daí por isso que a ciência é limitada, etc, etc. Se Hegel está certo ou não está certo, é uma outra questão. O fato é o seguinte, se a ciência fosse hegeliana, ela não seria uma contraposição entre uma tese descritiva sobre a Terra ou sobre alguma coisa, outra tese contrária, e daí você chegaria mais ou menos a uma síntese. Ela certamente não seria isso. Em todo caso, esse comentário do Bugalho é sobre uma questão de detalhe do Caio Coppola. Dito isto, qual é o verdadeiro problema nas posições do Caio Coppola? O verdadeiro problema das posições do Caio Coppola não é nada sobre ciência moderna, sobre equívocos filosóficos, sobre se ele citou Gramsci bem ou não citou. O problema real das posições do Caio Coppola se chama bolsonarice aguda, que é uma doença muito séria, talvez não tão fatal quanto o Covid-19, mas que tem acometido toda a direita brasileira, infelizmente. Por quê? Antes de eu assistir o vídeo, eu sabia de antemão qual seria o posicionamento do Caio Coppola. Porque a gente sabe quais são os posicionamentos dele, porque os posicionamentos dele basicamente são defesas do que o governo está fazendo. Então o que o presidente falar, o que o presidente fizer, o Caio Coppola vai lá e vai defender. E ele defende até com certo talento, ele é inteligente, fala bem, tem uma boa retórica, mas a gente já sabe de antemão o que ele vai dizer. E o que está acontecendo na direita? O que está acontecendo é que todas as discussões que nós temos estão sendo sempre discussões em função do que o presidente fala, do que o presidente faz. Então tudo o que ele fala se torna discussão para a direita. Você tem os formadores de opinião do presidente, governistas, que estão lá para dizer que o presidente está certo. E já está surgindo um certo automatismo de dizer, não, o presidente está errado. E qual é o problema disso? O problema é que duas consequências vêm daí. A primeira consequência é o esvaziamento do debate público. O esvaziamento do debate no campo político da direita é uma consequência flagrante da personalização desse debate. Se a única coisa que importa é se posicionar em face de Bolsonaro, então quais são as soluções que os liberais adotam? Quais são as soluções que os conservadores podem adotar? O que a gente vai fazer? Quais são os programas que nós temos? O que de novo que a gente vai trazer para o debate? Nada. Tudo isso é suprimido na medida em que todo o debate se torna uma reação a Bolsonaro. E é muito fácil enxergar que é assim que está rolando quando a gente vê as redes sociais. Nas redes sociais, os formadores de opinião praticamente falam o tempo inteiro em Bolsonaro, só isso que se vê. Existe uma verdadeira obsessão em torno do Bolsonaro, do que ele fez, como se nós estivéssemos vivendo uma espécie de Bolso-universo. Então a primeira consequência disso aí é o esvaziamento completo do debate público. A segunda consequência tem a ver com um negócio que os liberais usavam muito em 2015 e 2016, que é a chamada janela de Overton. É uma imagem muito interessante, que é o seguinte:
Se dizia lá em 2016, 2015, que as ideias liberais que começavam a circular, com uma crítica muito forte ao tamanho do Estado, ao gigantismo da máquina pública, com todos esses pontos comuns do liberalismo brasileiro que vocês já conhecem, que isso tinha uma capacidade de levar o espectro político para o liberalismo, de levar o espectro político para o conservadorismo, no caso dos conservadores. Então você tinha um movimento do espectro político tornando certas propostas, certas soluções políticas mais aceitáveis para a população. Ou seja, o espectro político do país ia se deslocando rumo à direita, rumo ao liberalismo, rumo ao conservadorismo. Qual é o grande problema? O problema é que hoje isto não está acontecendo mais. Hoje o deslocamento do espectro político é no sentido inverso. O espectro político está voltando aí para o centro, está indo também para a esquerda. E fica muito visível isso aí quando a gente olha a trajetória de alguns formadores de opinião da direita, que eram formadores de opinião da direita, que se tornaram centristas e que hoje alguns estão na esquerda democrática. E por que isso acontece? Justamente porque eles não querem se associar ao Bolsonaro. Então, por não querer se associar ao Bolsonaro, eles vão se afastando do eixo da direita, indo mais ao centro e mais à esquerda. Quem é que ganha com isso? Obviamente, quem ganha com isso é a própria esquerda. E esse é um problema que todos nós estamos vendo. Qual é o problema maior ainda que decorre disso aí? O problema é o seguinte... Vem outra consequência pior. Não serão apenas os formadores de opinião, ou seja, as pessoas que estão muito vinculadas no debate que vão fazer esse movimento. Toda a população vai fazer esse movimento. E ela só não vai fazer esse movimento se os liberais e se os conservadores conseguirem retomar a noção de direita de Bolsonaro e oferecerem soluções propositivas para os problemas e dilemas que nós estamos vendo. Isso vai ser a única coisa capaz de fazer com que este deslocamento não aconteça. Como fazer isso? Quais as soluções? Bom, esse vídeo já ficou muito longo e isso vai ser tema para um próximo vídeo. Não siga a recomendação do presidente, fique em casa. Até mais. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.